Daqui a grata satisfação de receber a doutora Madalena Aureliano, gente, que é fisioterapeuta, aceitou o convite para fazer parte da nossa série de entrevistas. Nós estamos trazendo vários profissionais, né, que se dedicam também à questão do autismo. Nós já trouxemos uma terapeuta ocupacional, nós já trouxemos também uma odontopediatra, nós trouxemos um autista e um pai de uma criança que tem autismo, né, um autista do nível 1 de suporte. Recebemos também o pai que tem um filho com nível 2 de suporte. Então a gente está tratando desse assunto, né? Dedicando toda 2 semanas inteiras a esse assunto, né? A importância dos multiprofissionais para o bem-estar de quem tem o TEA. E a gente está recebendo a doutora Madalena. Seja bem-vinda, muito obrigado por ter aceito o convite, viu, doutora Madalena? Ô, Tony, é um prazer recebê-la aqui sempre, viu? Boa tarde. Boa tarde a todos. Convite irrecusável, né? Primeiro, por ser a Rádio Cultura, segundo, pela relevância do tema, né? O mês de abril tem essa dedicação especial e a gente não pode deixar de falar sobre isso em todos os espaços que se abrirem para a gente falar. Todo profissional de saúde, ele precisa estar ligado nesse tema. Ele pode até não ser um especialista na área, ele pode não tratar diretamente os pacientes diagnosticados com transtorno, mas ele tem a obrigação de, enquanto profissional de saúde, servir de alerta, ter um olhar observador para orientar, às vezes, aquela família que está com o seu filho e precisando de um diagnóstico. É importante o diagnóstico, né? A gente precisa, inclusive, afastar o diagnóstico e entender outras alterações comportamentais, por exemplo. E o fisioterapeuta é um profissional inserido no tratar, no cuidar da criança e do adulto que esteja dentro do transtorno do espectro autista. Isso é verdade. E eu queria, para a gente puxar, né, para a sua área de atuação, né, para a fisioterapia, de que modo, né, há essa interação, né, da fisioterapia para com a criança ou adulto, né, que tenha o TEA, né, que tem o espectro autista. De que maneira a fisioterapia entra, né, dentro desse contexto? Pois é, Tony, pergunta excelente. Essa pergunta ela é sempre feita e a gente precisa entender que autista não tem cara de autista. Não tem essa história, ele nem tem cara de autista. A gente precisa entender que o diagnóstico é fundamental e o entendimento do que aquela pessoa, e eu vou dizer pessoa e não criança, pra gente não achar que o autismo é coisa só da infância, tá? Aquela pessoa que tem o transtorno, que está diagnosticada com esse transtorno, ela pode ou não ter alterações motoras, alterações na marcha, alterações musculares, como também sensitivas. Então, aí entra especialmente o fisioterapeuta. Se for criança, o fisioterapeuta especialista nas alterações neurofuncionais e pediátricas. Se for um adulto, o fisioterapeuta especialista nas questões músculo-esqueléticas que envolvem aquela pessoa que apresenta aquela sintomatologia. Recebo, às vezes, pessoas na clínica, e você vai me corrigir se eu disser crianças ou disser só adultos, recebo, às vezes, pessoas na clínica que não precisam do tratamento fisioterapêutico como conduta terapêutica. Por quê? Porque elas não apresentam essas alterações que o fisioterapeuta vai ajudar. Então, a gente precisa diagnosticado, entender dentro daquele espectro, né? A gente sabe que o espectro tem uma leva de sintomas e sinais. O que eu quero tratar? Que objetivos terapêuticos eu tenho para, a partir dali, eu fazer as escolhas terapêuticas. Veja, o que serve para a pessoa 1 não serve para a pessoa 2, não serve para a pessoa 3. Então, a gente precisa entender que esse tratamento, esse atendimento, ele é individualizado. Ele é de acordo com o que cada pessoa apresenta.
E basicamente no caso da fisioterapia, se você já me perguntar e eu já me antecipando, porque tem a ver com essa pergunta, que alterações motoras a gente mais encontra, são as alterações de marcha. É aquela pessoa, aí eu vou voltar para a criança, é aquela criança que anda muito na pontinha do pé. Então vale sim, essa semana, por exemplo, recebi uma criança de 5 anos com esse padrão de marcha que a gente chama. É importante a fala da doutora em relação de que todos os profissionais devem entender do autismo, porque se depara com um caso então, desse já identifica, né? Então, padrões, por exemplo, né? Então você não tem que esperar a criança não falar, você não tem que esperar as estereotipias mais importantes, você não tem que esperar o atraso acontecer. Você pode sim se antecipar e você ir determinando que comportamentos, que sequelas, que alterações. Por que aquela criança é atípica? O que é uma criança típica? De desenvolvimento típico, né? E a escola é um excelente lugar de comparação. Eu costumo dizer que a comparação nessa hora ela é bem-vinda. Então, se você percebe que no ambiente escolar, no ambiente familiar, uma criança tem um comportamento diferenciado dos primos, dos coleguinhas, em relação a diversas coisas, entre eles o atraso na fala, as estereotipias manuais, a dificuldade de sociabilização, o olhar, o responder quando é chamado e por aí. Outras pessoas, até muito mais conhecedoras, já sentaram nesse microfone e ainda sentarão para falar disso. Fecha o diagnóstico, busca um diagnóstico, passa pelaquela fase da aceitação do diagnóstico, que é bem difícil para muitas famílias. É o luto, né? A gente é o porquê comigo. É o porquê comigo. Porque todo mundo almeja, a gente até tratou disso com até um odontopediatra que teve aqui. Doutora Pândora, excelente, inclusive, a entrevista. Ela falava justamente sobre isso, né? O luto, porque todo mundo almeja ter um filho. Sim, você cria perfeito, a expectativa. Né? É um bebê de revista. A gente se prepara para isso. A gente não se prepara para nada que mude esse planejamento, né? Não tem culturalmente essa preparação. Então, nasceu, percebeu que o desenvolvimento neuropsicomotor está diferente, abre um alerta. Pediatra não percebeu, a enfermagem não percebeu, o dentista não percebeu, vai buscando. Espera todo mundo negar. Não tem nada. Ok, então não tem nada. Mas investiga. Uma vez fechado esse diagnóstico, não corre do diagnóstico. Fecha. Até porque, a partir do momento que você fecha um diagnóstico, é muito mais fácil de você conduzir. Eu vou ou não precisar de um fisioterapeuta. Eu vou ou não precisar de um terapeuta ocupacional. Eu vou ou não precisar que um neuropediatra acompanhe. Eu vou ou não precisar de um psicopedagogo, de uma fonoaudióloga. Então, veja, o leque, a quantidade de profissionais, das terapias, da precocidade, da importância da precocidade, para que as estereotipias e o que a gente chama de atípico, a gente consiga entregar e estimular para que muito perto do típico a gente consiga chegar, porque sim, os estudos também já mostram que quanto mais precocemente a gente intervém, melhores resultados a gente vai ter. É verdade. A doutora falando sobre a questão do atendimento individualizado, cada um, né, se comporta de uma maneira diferente, é bem interessante. Nós tivemos um exemplo aqui, né, na entrevista da sexta-feira, o próprio Pedro, né, eles que não consegue ficar em ambientes com barulho, com muita gente. Já o filho do Diego, né, que tem o nível 2 de suporte, já adora música, já adora barulho. Então, assim, os dois têm autismo, mas vamos dizer assim, desenvolveram sensibilidades diferentes. Isso, e comportamentos diferentes. Então, por exemplo, significa que toda criança que anda na ponta do pé é autista? Não. Mas sabemos que 20% das crianças com autismo andam na ponta do pé. Então, a gente precisa estar alerta. Então, se a sua criança adquire esse padrão de marcha, comenta com o pediatra. Leva no ortopedista, leva no fisioterapeuta, porque inclusive diversas razões podem levar uma pessoa a andar na ponta do pé.
Inclusive as razões idiopáticas, é o que a gente chama de marcha de ponta de pé idiopática. Não tem motivo. Aquela criança não é autista, aquela criança não tem encurtamentos musculares, aquela criança não tem alterações estruturais nos ossos do pé, é apenas um padrão de marcha adquirido. Mas, sabendo que... Porque, por exemplo, eu gosto muito de trazer quando assim, a família pergunta, mas poxa, mas por quê? Né? Todo mundo quer saber sempre um porquê e às vezes a gente não sabe. Então vamos lá no raciocínio. As crianças com diagnóstico do transtorno do espectro autista, elas costumam desenvolver uma ansiedade muito importante. Você já ficou ansioso em algum momento na sua vida? Maria. Todo mundo, né? Quando a gente está ansioso, a gente não se contrai. Né? A gente não tem essa contração muscular, tem gente que não consegue comer, tem gente que não consegue abrir a boca, tá ali todo contraído. Então imagina você com essa ansiedade 24 horas. Então você tem uma tendência a fazer isso é uma linha de estudo, toda uma contração muscular nos músculos da perna, da região posterior da perna, por exemplo, que justificaria a pontinha do pé. Existe uma outra linha. A criança dentro do espectro autista, o adulto dentro do espectro autista, ele tem uma hipersensibilização plantar e por isso ele tira a planta do pé do chão. Então, há a necessidade de você, saber o porquê. Para 2, você tratar da melhor maneira. Isso é verdade. É fantástico, né, o que se evoluiu em relação ao estudo, a necessidade, né, do diagnóstico se fecha rápido, né? Hoje nós temos muitos bons profissionais que, quando pegam todos esses elementos que a doutora Madalena está colocando aqui, gente, rapidamente é feito já o fechamento do diagnóstico, né? Claro, com uma equipe multidisciplinar, e aí começa assim, né, os tratamentos. Agora, uma coisa também que é muito importante colocar é de que aqui, né, nessa série de entrevistas que a gente está fazendo, eu não quero, e nem as profissionais estão querendo colocar que o autista é um coitadinho, né? Que se coloca numa situação de vítima. Na verdade, não. Nós trouxemos um exemplo. O Pedro faz faculdade, já fez uma, já está fazendo outra, trabalha, né? Claro, tem as suas limitações por conta do espectro, que é isso que tem que ser respeitado, são as limitações. Mas o autista, ele pode ser tem uma campanha, o que ele quiser. Tem uma campanha que eu gosto muito, de um grupo de crianças com Down, que o lema da campanha é assim: tem lugar para todo mundo no mundo. Então, eu tenho as minhas atipias, você tem as suas atipias, a gente tem os padrões que a gente é o diferente. Fulano é tão diferente. Quantas vezes a gente julga, a gente fala? Então, as diferenças existem, as diferenças estão aí, claro, que só pode vir nesse microfone falar quem de fato calça o sapato, quem entende o que é que aquilo transforma em suas vidas, mas nós pais e profissionais que não temos essa pessoa na nossa casa que está dentro desse transtorno, precisamos sim de fazer uma disruptura grande, quebrar com todos os estigmas que a gente foi acostumado a ter, e volto pro lema que eu trouxe: sim, tem lugar para todo mundo no mundo. Exatamente. Com as suas diferenças. Tem uma pergunta aqui que eu achei bem interessante, né? O ouvinte tá dizendo: boa tarde, sou babá de uma criança autista e ela não tem noção de espaço, né? E cai muito. Como a fisioterapia pode ajudar? E muito, porque a fisioterapia pode trabalhar nessa criança toda essa percepção sensorial de espaço. A fisioterapia pode trabalhar nessa criança equilíbrio, coordenação motora. Então, a gente tem pacientes autistas em tratamento na fisioterapia, lá na clínica, exatamente com esse objetivo. Então, veja a importância de você traçar o objetivo individualizado. Então, se eu não estou examinando essa criança, não sei, mas vamos lá. Situação hipotética, eu examino esse paciente e a família me traz essa queixa. Olha, ele cai muito, ele não tem noção de direita, de esquerda, de espaço, de alto, de fundo, de grande. É isso que eu vou trabalhar como objetivo terapêutico, né? São esses grupos musculares que eu vou estimular. É uma alteração, é uma percepção corporal dentro do espaço. Olha, eu tô aqui sentada numa mesa e eu tenho uma noção exata do tamanho da mesa, da cadeira, mas eu poderia não ter. Para fazer os movimentos, sim, né? Sair derrubando as coisas. Então, a fisioterapia, a terapia ocupacional vão fazer um trabalho juntos para que essa queixa funcional seja minimizada. Isso não é, veja, não é diagnóstico para sempre. Não é
sintoma para sempre. A gente precisa e consegue sim minimizar tudo isso. Sem dúvida. Tem aqui a participação, né? Na próxima sexta a gente vai bater um papo com ela, que é a doutora Maiana Rodrigues, né? Que é fono, né? Especialista nessa hora. Especialista nessa área. E ela está contribuindo conosco também aqui na entrevista. Ela já chegou da Europa, porque ela está europeia. Já chegou, acho que chegou segunda, não foi? A gente viaja junto com ela, uma viagem linda. Olha, a intervenção da fisioterapia desempenha um papel crucial no tratamento de pessoas com TEA, oferecendo uma ampla gama de benefícios que abrangem o desenvolvimento de seus potenciais e habilidades motoras, cognitivas e comportamental, melhorando assim a independência e qualidade de vida, né? Parabéns à doutora Madalena pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo na clínica junto com a sua equipe. Abraço, doutora Maiana Rodrigues, está aqui também. Obrigada, participando, querida. né? Ô, Tony, a gente tem um trabalho lá na Fisioserra, dentro da fisioterapia aquática, com essas estimulações. Seria a minha próxima pergunta, viu? Então, vamos adiantar. Então. Onde a criança ela não tem alterações músculo-esqueléticas, ela não tem as alterações de marcha, ela não tem as alterações de espaço, de coordenação, de força, de equilíbrio, mas a gente consegue com esse trabalho, com alguns métodos que trabalham a criança no ambiente aquático, e isso tem grande contribuição na vida que a criança leva em solo, como a gente chama, sob a ação da gravidade, enfim. Tem um paciente em especial que começou inclusive comigo, muito pequenininho. Hoje nem sou eu mais que o atendo, é uma outra colega. E eu fazia umas brincadeiras com ele muito interessantes nesse trabalho aí, de atender brincando e de brincar atendendo, que eu nunca consegui. Essa linha é muito tênue. E às vezes eu pedia para a família trazê-lo todo vestido de pijama, um pijama bem pesado. E a gente entrava na água assim. E a gente foi aprendendo a entender aquele corpo pesado na água, aquele corpo sem a roupa pesada, a se desvestir, a se vestir. Ele hoje é um menininho grande, sabido, esperto, tem todo um desenrolar, atravessa a piscina da gente, tem 10 metros, atravessa ela de um lado pro outro, vai lá embaixo, pega brinquedo, volta, sobe, seguro. Então, ele está com a gente há anos. O que a fisioterapia entregou para essa criança? Toda essa segurança, esse controle motor, toda essa percepção de espaço, usando a fisioterapia aquática como método escolhido. É uma criança que não faz fisioterapia em solo e faz fisioterapia em água, colhendo todos esses benefícios. E ele, quando chega na água, é o ambiente dele, né? A piscina é dele, né? Às vezes a gente até pergunta assim, essa área domina. Posso ficar com você ou você já vai ficar sozinho? Que legal. Inicialmente, inclusive, entrava com os pais, ora entrava a mãe, ora entrava o pai, às vezes os dois queriam entrar e eu tinha que barrar, que vocês vieram aqui tomar banho de piscina ou fazer fisioterapia. Então, assim, esse envolvimento familiar e esse objetivo terapêutico traçado é fundamental na escolha da conduta. Fundamental, né? Essa semana encaminhei uma criança, por exemplo, para um cirurgião especialista em correções de estruturas do pé, porque eu acredito, na minha anamnese, que essa criança provavelmente vai passar por um procedimento cirúrgico. Então, veja, preciso encaminhar, não posso achar. A gente precisa, conversei com a família, mostrei, conversamos, tudo que a gente discutiu e percebeu juntos e fizemos os encaminhamentos devidos. Isso é muito importante. Né? Olha, quem está mandando também um abraço, né, os parabéns aqui pelo comprometimento, né, em abraçar a causa, é a doutora Catarina Rodrigues, né, que é irmã da Maiana, que é psicóloga. As duas vão estar aqui sexta-feira, né? Se preparem aí, viu, meninas, pra gente fechar com chave de ouro. Tá dizendo aqui, olha, pela causa do autismo, através da fisioterapia, de seu papel como cidadã, é uma mulher de ouro. Catarina é suspeita. Pois é, além de grande profissional, Catarina é mãe de autista. Isso, é uma mãe atípica, né? Catarina é uma mãe atípica com toda a interação e o comportamento. Eu costumo dizer assim para ela, que sorte a de Benício e que sorte a dela em tê-lo, né? Então, assim, é isso, precisamos disso, precisamos ler, precisamos estudar, precisamos entender, precisamos oferecer essa gama de tratamentos e profissionais. Não podemos fazer disso o pior dos diagnósticos, porque inclusive a gente sabe que não é. E aí a fisioterapia tem relevante papel, principalmente quando a gente identifica essas questões sensoriais, essas questões motoras, essas questões relacionadas ao sistema músculo-esquelético. Isso é verdade. Tem um ouvinte aqui que está trazendo uma situação que, infelizmente, a gente tem
uma sociedade ainda muito que precisa ser bem trabalhada ainda em relação ao preconceito, né? Dizendo que o netinho dela sofreu um preconceito por parte de uma pessoa que era o patrão, né, da filha dela, e o netinho, no caso o filho, né, da filha dela, tem autismo, né, e estava com preconceito. Infelizmente a gente tem muita gente que tem falado umas bobagens, né, em relação ao autismo. Tem sim, a sociedade ainda precisa ainda se comportar melhor em algumas questões, mas é isso, acho que a força da quantidade de pessoas que lutam, por exemplo, Catarina é uma delas, né, que luta bastante, né, trazendo o exemplo do próprio filho. A gente fez uma campanha muito bonita com ela oferecendo o filho dela para dar um abraço nas pessoas. Você já recebeu um abraço de um autista? Então, assim, pra gente, esse tipo de campanha justamente para desmistificar, exatamente, né? Tirar também, né? Porque a gente vive de fato nessa sociedade preconceituosa, com os preconceitos arraigados e presos, né? A gente pega historicamente, você escuta muito assim, tem tanto autista hoje, né? Antigamente não tinha, só que eles estavam presos em casa, eles estavam trancados. Então, você precisa inclusive conhecer a história, você precisa inclusive olhar para trás, para você se portar para frente. Se você foi educado e veio cometendo uma série de erros, não perpetua. Às vezes eu escuto, poxa, mas é muito mimimi, tudo é muito politicamente incorreto. Não, aquilo que machuca é incorreto. Brincadeira que machuca não é brincadeira. Comentário que machuca não deve ser feito. Respeita as diferenças, sabe? Respeita a criança, o filho da moça que por acaso possa ter um comportamento diferente de outra criança. Aceita, convida para festinha de aniversário. Se aquela criança não aguenta o barulho, faz um ambiente mais silencioso. Se é isso, se é aquilo, o que não pode? O que não pode essa criança ser afastada, segregar, né? Do convívio, tá? Então a gente vive isso às vezes, Tony, até dentro da clínica. Eu tenho um episódio para contar lá na clínica de uma família que me procurou alguns anos atrás, porque coincidia o horário. A criança tinha uma demanda e tinha uma outra criança que era autista do nível de suporte 3, assim, bem importante, com as alterações comportamentais. E ocasionou dele ter uma crise junto dessa família. E a família veio me procurar porque não queria conviver. Disse, então, vocês saiam daqui. Quem sai é vocês. A criança fica. Então, assim, eu dentro do meu consultório, eu não tipo acreditava que né? eu estava ouvindo aquilo, mas eu estava. De um pai, né? de uma mãe. Tu entende isso? Então, o que é que precisa? Precisa que as situações, sabe, conversa. Isso que Catarina faz é maravilhoso. Vai na sala de aula, o teu filho é autista, vai na sala de aula, conversa com as crianças sobre isso. Elas precisam saber que aquele amiguinho está dentro de um transtorno, que por isso que ele se comporta assim, que as crianças, elas estão limpas. Elas estão limpas dos preconceitos, elas estão limpas dos comportamentos. Elas são uma replicação do que os adultos fazem. Então, se a tua filha tiver preconceituoso, ela vai ser preconceituosa. Entende? Então, o comportamento das famílias, dos grupos, dos profissionais precisa ser esse, de todo mundo, porque cabe todo mundo no mundo. Exatamente. Acho que essa é a frase que fica na nossa entrevista, isso. Viu? Cabe todo mundo. Não é minha, tá? É uma frase de um grupo de mães lá do Ceará, que eu gosto bastante de acompanhar, que faz um trabalho bem legal com crianças portadoras de Down. É verdade. Doutor, eu queria ter mais tempo aqui pra gente tratar. Você adora me mandar embora. É sempre bom bater um papo com a doutora Madalena, que o tempo passa rápido, né? A gente já tá falando ali 25 minutos já, nem parece, né? Mas já passou 25 minutos. E é um tema muito importante, né? Eu tenho certeza que a gente deixa uma sementinha plantada com essa série de entrevistas, com cada depoimento de cada profissional, né, que está sendo dado aqui. E reforçando mais uma vez, né, do trabalho conjunto, ninguém trabalha só. A gente tá vendo aí a fonoaudiologia, psicologia, fisioterapia, terapeuta ocupacional, neurologista, que a gente vai estar recebendo amanhã, doutor Danúzio, aqui nos estúdios, né, da Rádio Cultura. Enfim, então são todas essas especialidades trabalhando para dar uma qualidade de vida para essas crianças, para esses adultos, e que tenham, né, justamente um crescimento, né, dentro, né, de uma perspectiva de que você vai ser, né, que você vai conseguir desenvolver, estudar, né, constituir família, que vai ser um ser humano normal. A gente está falando aqui de ser humano normal,
A gente iniciou a entrevista falando, não tem na cara de ninguém lá dizendo, ó, eu sou autista, não, né? É um espectro, são comportamentos, Isso. né? Então tem que ter muito cuidado das pessoas com o que fala, né? Para que esses casos que foram trazidos aqui dessa avó que não gostou, né? Que um irmão aí de um camarada tava com preconceito com o netinho dela, e desse caso que a doutora Madalena trouxe também da clínica, né? Isso é absurdo isso, né? Então a gente hoje está aqui para quebrar isso, né? Quebrar esses paradigmas com essa série de entrevistas que está sendo promovida pela Rádio Cultura e também pela doutora Maiana Rodrigues, que nos sugeriu, de pronto aceitei, porque é muito importante. Essa iniciativa de vocês precisa ser parabenizada. A Maiana faz um trabalho maravilhoso, a gente compartilha alguns pacientes, ela na área dela, a gente na nossa, porque o objetivo é um só com aquela criança. As condutas e as terapêuticas aplicadas são diferentes, mas o objetivo é um só, que é o objetivo da família, que deveria ser o objetivo da sociedade. Então, levar a informação é fundamental. Contar com diversos profissionais nesse cuidar é fundamental, e principalmente profissionais qualificados. Você precisa saber a quem você está entregando, se você confia naquele diagnóstico, porque às vezes acontece muito tanto. Eu sei que o tempo está adiantado, mas só para deixar o alerta, não, ele já faz fono, ele já faz físio, ele já faz TEL, ele já foi naquele médico, ele já... Tá, mas estão te entregando que objetivos terapêuticos você tem. Tudo está sendo cumprido, então legal. Ele está desenvolvendo, você enxerga né? Veja, assim, uma vez eu até perguntei para uma mãe, qual é o objetivo terapêutico de determinada terapia? Não sei, ela nunca me disse, ela precisa dizer. Você precisa acompanhar. O que é que ela espera com 6 meses de tratamento? Você tem que esperar alguma coisa desse desenvolvimento. Então, a importância... Vai passar a vida toda levando pro profissional. Isso acontece muito. E não vai ver o resultado. Não sabe onde vai chegar. Tá? Então, precisa saber onde vai chegar. Senão fica igual a Alice no País das Maravilhas. Qualquer caminho serve. E não é qualquer caminho que serve. Tem o melhor caminho, tem a melhor escolha. Tem sim os melhores profissionais. Tem sim os profissionais prontos e preparados para isso. Então, fico muito feliz na fisioterapia em representar toda uma classe de profissionais, em vir aqui falar que sim, o fisioterapeuta é um profissional que pode e vai contribuir para que essa pessoa com diagnóstico dentro do transtorno do espectro autista consiga se envolver o mais tipicamente possível. Muito obrigada mais uma vez. Olha, quer encontrar a doutora Madalena, quando chegar na calçada aqui da Rádio Cultura, pode seguir. Subir um pouquinho. Eu ensinei desse jeito a um senhor que teve aqui, que foi lá. Você me contou, eu achei arretada essa história. Ele chegou de manhãzinha, estava aqui na porta da rádio, disse, olha, eu vim aqui porque você disse que a doutora, né, que olha cuida, o poder do rádio. aí disse, ó, que você disse que era na mesma calçada. Disse, olha, você vai ali, tá vendo aquele jarro que tem ali na frente, bem bonito, pronto, é lá, pode procurar lá. E ele chegou lá dizendo isso, olha, o moço da rádio me mandou aqui. Eu disse, é aqui mesmo, segue. Vamos cuidar ele esperou do senhor. aqui, né? Coisa e isso boa. Aconteceu exatamente após uma conversa nossa, uma entrevista, pra gente ter um entendimento, e eu gosto muito de dizer isso, que fazer saúde não é ficar só lá dentro do consultório encastelado, que o que eu tô fazendo aqui agora é fazer saúde. É verdade. Então, levar informação para a população, o que Cibele fez antes de mim aqui é fazer saúde. Então, todos os profissionais de saúde têm seu papel importante na construção desse mundo melhor e mais saudável. É verdade. Doutora, um abraço, Obrigada, viu? Muito obrigado. Tom. Se Ótima chamar, eu quarta-feira. volto. Tá certo, chamo sim, viu?